Olá, pessoal! Bom, para quem ainda não me conhece, eu sou a professora Vivi, eu faço parte do movimento Caravana da Educação e estou aqui hoje com vocês mais uma vez no canal do professor Toninho Vespoli para a gente conversar sobre o concurso de Itaquaquecetuba. Hoje já peço desculpas pela voz mais ofegante, mas se é que vocês me entendem, a cada semana tem sido mais difícil. Mas pensem aí, pouquíssimos dias para a prova de vocês e o tema de hoje, gente, é sensacional. Se até agora a gente discutiu sobre o processo da importância da consciência fonológica, sobre os processos de alfabetização, sobre maturação biológica e psicológica, sobre fases da linguagem, hoje a gente está vindo para falar com um autor que é excepcional, que é fantástico, que não é à toa que é o patrono da educação municipal de São Paulo e também patrono da educação brasileira. É um dos maiores autores, reconhecido no mundo inteiro, que discute a importância do ato de ler e do nosso ofício de educador. Então, hoje, com muito prazer, com muito gosto e satisfação, a nossa conversa vai ser sobre ele, o Paulo Freire. Bom, vou colocar aqui para apresentar. E aí, para ser bem importante, a gente não fugir da literalidade, né? Então, das palavras deles, do sentido que ele traz para cada coisa dentro da obra, que está na bibliografia do concurso de vocês, a gente vai ler hoje algumas aspas, tudo bem? Então, vamos lá, deixa eu só carregar os slides aqui. Prontinho. Isso, aqui está melhor. Gente, quando a gente está pensando aqui na obra da importância do ato de ler, do Paulo Freire, a gente vai pensar na complexidade do conteúdo denso que ele discute a partir da leveza, da facilidade de tentar transcrever isso e transcorrer para os nossos conteúdos educacionais. Então, aqui um conceito fundamental que ele traz para a gente em todas as obras é de que a leitura da palavra ela é sempre precedida pela leitura do mundo. Então, o que a gente precisa entender? Que vem antes a leitura do mundo do que a leitura da palavra. E se a gente quiser pensar em exemplos diferentes de como é que eu penso nesse conceito, é muito fácil. Quando a gente pensa na história da humanidade, a palavra ela vem séculos antes, né? Tempos antes do processo de escrita e de registro. A gente tem, inclusive, civilizações inteiras que vivem hoje, pensando em 2025, ainda sem a parte do registro, né? A partir do registro escrito, mas pensando na oralidade e dos pensamentos e conhecimentos passados de geração para geração. Mas se a gente não quiser, perdão, se a gente não quiser discutir esse processo numa amplitude maior, gente, cada um de vocês pensem em quantos parentes, né? Em quantas pessoas, quantas gerações das nossas famílias que a gente conhece, que a gente tem aquele padrinho, a mãe, um tio, que passam a vida inteira sem o processo de escolarização formal e que se viram, que trabalharam, sustentaram suas famílias com toda a dignidade que conseguem e que passam a vida inteira se virando, mexendo com o dinheiro, tratando com as pessoas, apalavrando negócios e os seus trabalhos, e que passam por uma vida, ou por boa parte dela, sem esse processo da palavra escrita, sem esse processo de educação formal. Hoje no Brasil, a gente ainda tem milhares de pessoas que estão nessa condição. Né? Então, quando ele discute a questão da leitura da palavra ser precedida pela leitura de mundo, é aquela famosa expressão de que os nossos estudantes, eles não são tábulas rasas, eles são preenchidos dos seus conhecimentos prévios, da sua história de vida, são encharcados, embanhados de muito conhecimento, né? Ninguém sabe mais que o outro, nós temos saberes diferentes. E aí um outro conceito que ele traz é que educação é um ato fundamentalmente político. Por que ele traz isso? É muito importante que a gente pense que quem são essas pessoas que são privadas no Brasil, em São Paulo, em Itaquá, que são privadas desse processo de escolarização formal.
Quando a gente pensa em educação, a gente está pensando em um direito, é um direito constitucional. Lembram que a gente discutiu lá na nossa primeira aula de legislação? Então, quem é que fica privado da escola? Quem fica privado da educação? Ele está automaticamente ligado a um processo de exclusão, que é um processo de exclusão que durante muito tempo foi um processo de exclusão de gênero, em que as mulheres não poderiam estar na escola, foi um processo de exclusão das pessoas com deficiência, que não tinham o direito de ser e existir dentro da sociedade, foi um processo de exclusão de pessoas que sejam consideradas pela sociedade um agravo, né? Por exemplo, uma escola transfóbica, em que a questão de gênero, novamente, bata com força e não permita que as pessoas se deem o direito e o espaço de existir, de ser, de aprender. Mas também é um processo de exclusão social, econômica. Quem não lê, aquele nosso avô, a nossa mãe, são pessoas que são naturalmente, aqui entre aspas, pobres. Esse processo de privação de um direito fundamental nunca é com quem tem dinheiro, é sempre com quem não tem, com quem não consegue reivindicar. E se o ato político, né, de reconhecer que a escola também pode ser um espaço de exclusão, se a gente não se reconhece enquanto garantidor de direito, a gente fica somente na manutenção do status quo. Então, ela é um ato fundamentalmente político porque ela é para garantir direitos, ela é para melhorar vidas, é para que as pessoas aprendam a reivindicar tudo aquilo que tem direito dentro da sociedade também. Bom, além disso, um outro conceito fundamental dele: a leitura e a alfabetização são atos de educação, e ato de educação é política. Então, quando a gente vê tanto ataque que a gente vê na mídia, às vezes na política, e tanta gente que nunca leu, que desconhece o que esse autor fantástico diz, né, enquanto garantia de direito de todos, fala assim: ah, não, mas eu odeio, ele é péssimo. Mas a gente precisa parar de pensar parar para pensar que educação tem um lado, né? A função social da escola não é de manutenção do status quo, é para a gente construir uma sociedade mais justa e uma sociedade que prepare pessoas para a vida cidadã, para a vida coletiva. Aqui em um outro trecho, a gente pega aqui o seguinte da fala dele: a educação não é neutra. Educadores e educandos precisam se posicionar criticamente ao vivenciarem educação, superando posturas ingênuas de uma pretensa neutralidade da educação. A educação deve ser vivenciada como uma prática concreta de libertação e de construção da história. Então, quando a gente lê aqui, se empolga, e pensa, poxa, como me sinto estimulada por esse tipo de fala do Paulo Freire, é da gente pensar que não existe a neutralidade. Não existe a neutralidade na história e não existe a neutralidade na educação. Quando a gente pensa que educação tem um lado e é de garantia de direitos, por isso a gente estuda aqui com as nossas crianças, com os nossos bebês, com os nossos jovens e adultos, que a gente pensa que somos garantidores de direitos. Quando existe a seleção de um material didático, primeiro, esse material didático ele tem uma intencionalidade, ele tem um caminho, ele vai dizer se foi golpe, não foi golpe. Esse material vai dizer se existiu uma revolução ou se existiu uma ditadura. Esse processo vai dizer se o que é o limite dentro de uma sociedade. O que você espera que seja compreensivo, que faça com uma criança, ou que espere que seja uma expectativa do que ela aprenda, ou um direito de aprendizagem, que tem um valor e um peso muito maior. Então, quando a gente está pensando que a escola precisa se posicionar criticamente, e aí ela está envolvendo os educadores e os educandos, que são os que estão no processo de aprendizagem. E aí eles aprendem, e a gente já viu isso com Vygotsky, com exemplo, com a mediação, com tantas falas que a gente vê de autores anteriores, da gente perceber a importância do papel social da escola, a importância de se posicionar criticamente diante de uma injustiça. Quando a gente vai lá
e está pensando em ensinar lá, leli, lolu, sem contexto, sem história, e ao mesmo tempo a gente está vendo pessoas que estão lá aprendendo a sombra da mangueira com um galho na areia, ou que a gente tem pessoas que estão mexendo em lixo hospitalar e pegando pedaços de tumores de outras pessoas para comer. Todos esses exemplos que eu estou trazendo, né, um trecho do livro A Sombra da Mangueira, do Paulo Freire, ou o outro Pedagogia da Indignação, também do Paulo Freire, que discute que dentro da educação, dentro das nossas vidas, dentro da história, não pode existir, gente, o é assim mesmo, poxa vida, é triste, mas é assim. Não, é o está assim. E o meu papel enquanto agente transformador, enquanto educador, é ajudar a transformar essa realidade e que as pessoas acreditem que possam fazer parte desse processo. Bom, indo ao livro especificamente, aqui no artigo, então o livro ele é dividido em 3 artigos. O que está sendo pedido no concurso para vocês é o primeiro, então, que fala sobre a importância do ato de ler. Quando a gente vai aqui ler especificamente o que ele está trazendo, ele coloca com suas palavras, né? Ele traz um pouco das experiências e o contexto imediato enquanto a criança. Então, lá em Recife, quando ele vai relembrar do processo de infância dele, ele fala assim: poxa, eu me lembro como era o banho de rio, me lembro dos sons do passarinho, dos cheiros das frutas, de que tinha gato de estimação, como era conviver com esses animais dentro de casa, no terreiro, né, que é o quintal, e como que era esse universo infantil dele, que é o universo que é precedido da vida escrita, né, da linguagem escrita. Ele está na linguagem, na leitura do mundo. E aí, além disso, além dessas percepções sobre a natureza, sobre as relações, também tem o contexto. Lembra quando a gente fala da primeira socialização, que é a família? Então, você tem a linguagem dos mais velhos, você tem as crenças, os receios, os medos, os valores. Então, pensem aí, na família de vocês, que coisa que tem. Você fala, poxa, achava que era assim com todo mundo, mas é só na minha família. Às vezes é uma expressão, uma forma de falar, às vezes um medo, às vezes se reunirem à noite para conversarem sobre determinadas coisas, sobre a escuridão, sobre tantas coisas da vida que quando a gente é criança, a gente imagina, poxa, o mundo é assim, todo mundo pensa igual, todo mundo tem a minha fé, todo mundo tem as mesmas experiências que eu. E conforme a gente vai aumentando o nosso mundo, aumentando o nosso repertório, esse conceito vai mudando, né? E aí ele traz uma coisa muito bonita, muito poética do processo de escrita, que ele fala assim: quando um texto é escrito, a gente está recriando aquele universo e aquelas experiências que vivíamos quando ainda não existia a leitura da palavra. Então, com a leitura do mundo, eu me liberto da minha ignorância sobre o mundo, sobre aqueles medos, então de falar assim, poxa, será que aquelas coisas frondosas, como árvores frutíferas, ou um coqueiro que balança, que eu morro de medo à noite e que de dia eu não tenho medo, será que isso é porque é algum processo científico que eu deixo de enxergar, que tem a construção da noite, aquele som, aquele animal que eu acho que passei, que senti determinada coisa. Então, quando a gente vai percebendo como são construídos os processos científicos, a gente vai perdendo o medo ou diminuindo esses medos, como, por exemplo, aí que ele traz no livro, o medo do escuro, né? Então, esse processo de libertação da ignorância, no sentido de desconhecimento, ele também diminui a nossa relação com o medo. Para além disso, traz aqui também de forma muito poética esse processo de alfabetização a partir da realidade. Então, todos nós que somos educadores sabemos que a gente não vai mais partir de a babá é boa, o boi bebeu, a viúva viu a uva. Não, mas é de pensar no contexto, no universo infantil, não no universo do adulto. Então, ele traz aqui um pouco dentro do livro, né?
E foi com eles, precisamente, que são os pais, né? Em certo momento dessa rica experiência, que comecei a ser introduzido na leitura da palavra. A decifração da palavra fluía naturalmente da leitura do meu mundo particular. Não era algo que tivesse dando supostamente a ele. Eu fui alfabetizado no chão do quintal de minha casa, à sombra das mangueiras, com palavras do meu mundo e não do mundo dos meus pais. O chão foi o quadro negro, os gravetos, o meu giz. Então, quando a gente pensa que vai fazer um processo de alfabetização, né, nem entrando na questão do letramento, um conceito que traz um pouco disso de leitura de mundo, para uma criança, eu não posso pensar na primeira palavra ali, uma palavra solta e que seja fora do seu universo. Então, se eu começar a partir da palavra boleto, boleto faz sentido no universo infantil? Essa criança vai entender o contexto? Ela vai ter algum tipo de memória, algum tipo de repertório? Muito dificilmente. Então é importante que se parta da realidade, que se lembre que a criança não é uma tábula rasa, que ela não é uma folha em branco a ser preenchida. Ele até coloca ali, né? Não era algo que eu estou dando supostamente a ele. Então, não é um saquinho vazio sendo preenchido, mas é a partir do conhecimento, das experiências, das frustrações, do repertório que você parte no processo de formação da leitura, né? Um processo a partir de construção, que é uma construção dialética, que você, professor, você, professora, não é o agente principal. O agente principal é o educando, é o estudante que está lá no seu processo de construção e aprendizagem das suas diversas experiências do mundo. Bom, aí um outro conceito que ele traz, que provoca até a gente nesse processo aqui de aulão, de estudar para o concurso, de estarmos a poucos dias das provas, né? Ele fala o seguinte: leitura mecânica não resulta em aprendizagem. A leitura de um texto, tomado como pura descrição de um objeto, é feita no sentido de memorizá-la. Nem é real leitura, nem dela, portanto, resulta o conhecimento do objeto que o texto fala. E isso acontece muito, né? Para quem ainda está na faculdade, fala assim: poxa, eu tenho 8 livros para ler nesse semestre, ou eu tenho que aqui, ó, maratonar todos esses autores em 20 dias, em 30 dias, para conseguir passar no concurso de Itaquá. E aí ele traz que essa leitura mecânica, essa leitura que não para gerar uma aprendizagem real, ela nem é uma leitura de fato. Mas o que é cobrado para a gente, né? Então, dentro dos processos de avaliação que a gente vai conversando e vai se provocando, a gente percebe que no decorrer da vida, quando a gente pensa em concurso, em avaliações externas, como o Saresp, quanto o IDEB, muitas vezes o que se espera é esse processo mecânico de memorização e não de aprofundamento, de você se deleitar com cada coisa que está vendo e se aproximar daquele conteúdo que está sendo feito, né? Então você vai lá e pensa: olha, essa informação é para essa é para essa, mas neste momento que a gente está refletindo para uma leitura quase deleite aqui do Paulo Freire, é importante a gente saber, né, que a gente precisa de um conhecimento a partir do aprofundamento real com o objeto de estudo que a gente está fazendo. Bom, além disso, um outro trecho aqui muito interessante é que ele fala do processo de alfabetização tendo no foco o estudante. Então, como a gente já estava falando anteriormente, ele traz um destaque aqui, que a alfabetização é a criação e a montagem da expressão escrita da expressão oral. Então, trocando em miúdos, o que é? Quando a gente está escrevendo, a gente está pensando sobre a nossa prática, a gente está pensando sobre a nossa experiência, a gente está pensando sempre em escrever para alguém. Quando a gente escreve algo, a gente escreve para alguém. A gente escreve para alguém ler, mesmo que esse alguém, de acordo lá com Heráclito, que a gente já discutiu também numa aula anterior, que seja a gente mesmo em outro momento. Então é muito importante da gente pensar que, apesar de o processo de alfabetização sempre necessitar da ajuda do educador,
mas o foco é o estudante. Ele é capaz de pegar o lápis e aí, quando ele já teve a instrução de que a escrita é da esquerda para a direita, qual a intenção daquele lápis, desculpa, a intenção não, qual é a... Gente, eu estou muito ruim de palavra pela segunda vez. A força que você coloca no lápis para poder escrever no papel. Como é que você deve utilizar as linhas, parágrafos e tudo mais. Tudo isso você precisa de uma orientação, mas ele é capaz de sentir o que significa esse lápis entre os seus dedos. Ele é capaz de sentir como desliza, diferente de uma caneta que é mais leve. Ele é capaz de descrever para você qual a sensação, como é o pegar, o que é fácil, se isso é bom, que cor tem. Então, a gente precisa sempre perceber que o que diferencia o educador do educando é que, além desse processo de sensação e de descrição oral daquilo que ele está experienciando, ele também consegue escrever a palavra lápis, a palavra caneta, e consegue ler, decodificar esses símbolos que são expressão dos nossos pensamentos. Quando a gente faz um planejamento na sala de aula, não sei se vocês fazem a prática do semanário, ou se é somente do projeto político-pedagógico e dos planos de aula, mas quando você para e reflete sobre a sua ação, essa escrita é a sua prática pensada. Você sabe o porquê pedagógico de cada uma das suas ações com seus estudantes. Bom, pensando assim, né? Nossa, que aula gostosa, que texto fácil, que coisa tranquila e que complexidade que traz o Paulo Freire para a nossa vida. Então, vamos exercitar aqui uma questão que fala sobre esse livro? Então, bora lá! Em A Importância do Ato de Ler, Paulo Freire ressalta que, enquanto professoras e professores pedem para que seus estudantes leiam em um semestre um sem número de capítulos de livros, mantém-se a compreensão errônea que se tem do ato de ler. O autor afirma que a insistência na quantidade de leitura, sem o devido adentramento nos textos a serem compreendidos e não mecanicamente memorizados, revela uma visão mágica da palavra escrita. Nesse sentido, o autor compreende a alfabetização de adultos como. Então, aqui a pergunta é simplesmente a expressão final. Como é que o Paulo Freire compreende a alfabetização de adultos? Então, alternativa A, uma prática de educação bancária depositando as palavras na cabeça dos educandos? Não! Um trabalho de memorização das letras e sílabas? Não! Ó, veio até um trovão aqui. Uma ação em que a leitura da palavra precede a leitura do mundo? A leitura da palavra precede a leitura do mundo? Não. O que ele fala? Que a leitura do mundo precede a leitura da palavra, mas que essa continua conectada, porque ela amplia a sua visão de mundo. Então, quando inicia o processo de leitura da palavra, não encerra a leitura do mundo. As duas caminham em sincronia e ampliam o seu mundo, a sua visão, sua forma de expressão e de se enxergar. D. O processo de ensino e aprendizagem a partir da palavra tijolo. Aqui a palavra tijolo a gente poderia substituir pela palavra boleto. A gente precisa de um ensino e aprendizagem a partir de uma palavra específica que não tenha contexto, que não tenha repertório, que não faça parte do universo do nosso estudante, porque necessariamente nosso estudante adulto não trabalha, ou não conheça, ou tenha outro tipo de construção que não seja tijolo, como pau a pique, por exemplo. E a alternativa E é um ato político e um ato de conhecimento e por si mesmo como um ato criador. Isso mesmo, gente. A alternativa E, parabéns aí para quem acertou. Se você, de novo, se você ainda não acompanhou nossos aulões, vocês façam, por favor. Vamos lá. Até vou ampliar aqui. Vocês façam, por favor, o cadastro de vocês no aulão do professor Toninho. Saibam que no próximo dia 22, às 9 da manhã, então das 9 ao meio-dia, a gente vai fazer um aulão imperdível, que vai ser um intensivão presencial
com autores, com legislação, com conhecimentos gerais, com a parte dissertativa e tudo que a gente conseguir falar nesse tempo. Um plantão de dúvidas presencial para cada um e cada uma de vocês irem para a prova, gente, sem dúvida nenhuma. O momento de errar é agora, o momento de ter dúvidas é agora, e a gente se coloca completamente à disposição de vocês para em breve tê-los como companheiros aqui de rede, de nós que fazemos parte do movimento Caravana da Educação e do professor Toninho Vespoli. Se você gostou do nosso vídeo, deixa aí um like, deixa um comentário falando, professora, estou assistindo pela segunda vez, terceira. Se tiver dúvida, se tiver algum tipo de, poxa, tenho uma ideia, tenho uma expressão, pode colocar, a gente lê os comentários todos os dias e fica muito feliz com a interação de vocês, tá bom? Última coisa, a gente continua com o nosso grupo lá de WhatsApp. Se você ainda não faz parte do nosso grupo, clica aqui no link, vou deixar nos comentários. Vocês podem clicar, entrarem no nosso grupo para a gente fazer mais questões de simulado, fazer discussões e também tirar dúvidas, porque esse momento parece que a gente não lembra nem a cor da caneta que precisa usar na prova, não é mesmo? Então tá bom, gente. Um beijo, até a próxima aula. Tchau, tchau.